Então, voltando para o tópico sobre o que é design de interação, vamos agora falar um pouquinho de forma muito genérica, porque cada um desses subitens do processo de design de interação serão amplamente discutidos com todas as técnicas estudadas ao longo da disciplina, lá para mais ou menos no segundo mês da disciplina. Então, quais são os quatro elementos principais e fases principais no processo de design de interação? São quatro, tá? Estabelecer requisitos, desenvolver alternativas, prototipar e avaliar. Uma coisa que eu queria que ficasse bem claro é que essas fases elas não são sequenciais, tá? Senão a gente estaria tratando do que a gente chama de ciclo de vida cascata, que era muito utilizado na década de 90 na engenharia de software. Desde o do final da década de 90, início dos anos 2000, que tem um ciclo de vida novo utilizado na engenharia de software, que é o ciclo de vida espiral, em que o processo ele é iterativo e incremental. Não é interativo, é iterativo, já de etapas, de fases. Então, eu quebro o meu processo em várias fases, e em cada uma dessas fases eu posso levantar requisitos, eu posso desenvolver alternativas, prototipar, avaliar, codificar, testar todas as etapas de um processo de desenvolvimento de software. Então, embora tenha quatro etapas principais que aparentemente são sequenciais, na verdade elas não são. Se eu tratar da parte inicial de um design de interação, em que eu tenho que estabelecer os requisitos, desenvolver as alternativas de design principais, prototipar e avaliar, sim, eu poderia dizer que eles são sequenciais. Mas na prática, como vocês bem verão, eu estou estabelecendo requisitos, estabeleço a primeira etapa, depois eu desenvolvo a alternativa. Enquanto eu estou desenvolvendo alternativas, eu volto para o requisito novamente, volto a falar com o usuário para tirar uma dúvida, depois volto à alternativa, começo a prototipar. Na prototipação, aparece outro problema, volto para o usuário. Ou seja, tem muitas idas e vindas durante o processo, o que mostra que ele não é exatamente sequencial. Então, são essas quatro fases principais de qualquer processo de design de interação. Existem vários processos escritos na literatura, em artigos científicos, em livros, na prática, nas várias empresas e organizações, mas, no geral, eu diria que todos esses processos que existem, se você analisar bem, eles podem ser adaptados para essas quatro etapas principais. O que pode acontecer é que essa etapa de estabelecer requisitos, ela se divide em quatro etapas numa empresa, tá? Mas essas quatro podiam estarem todas abaixo do guarda-chuva e estabelecer requisitos. Petrônio, qual é a etapa que demora mais complexa? Eu diria que é estabelecer requisitos, que é a parte principal do engenheiro de software no caso de design de interação, porque é aqui que eu vou compreender as necessidades dos usuários. E não só compreender, porque não adianta só entender e ficar na minha cabeça, não. Além de compreender, a equipe discutir e conseguir transformar isso em requisitos que seja compreensível tanto para o programador quanto para o arquiteto de software, quanto para o usuário, quanto para todos os stakeholders envolvidos dentro de um processo de desenvolvimento de software. Tá? Ok, então vamos passar para algumas questões importantes. Existem, no processo de design de interação, algumas características que são muito interessantes e que a gente, na verdade, só vem à mente da gente quando a gente passa por elas. Por exemplo, questão cultural. Questão cultural é algo muito estudado na IHC, no design de interação. Tem, inclusive, vários pesquisadores que são especialistas somente nisso, que tratam o seguinte: tem sistemas que são de propósito geral, utilizados no mundo inteiro, tá? Mas, por exemplo, a forma que as datas são especificadas no sistema, na interface, no Brasil, são diferentes dos Estados Unidos, que lá, por exemplo, o mês aparece primeiro do que o dia. No Brasil, primeiro é o dia, depois o mês. Alguns países não admitem algumas cores, porque algumas cores são ofensivas. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, vermelho na Índia. Eu não posso utilizar. Então, esse tipo de questão que tem a ver com a interface deve ser muito bem discutido e muito analisado quando a gente trata da questão da internacionalização e das diferenças culturais dentro de um sistema computacional. E isso existe, deve ser considerado, mas, para nossa sorte, especialmente no que tange questões mais textuais e de numeração, os próprios frameworks e os componentes que a gente utiliza para desenvolver as interfaces
por exemplo, React, ou Vue, JS, ou até mesmo algumas bibliotecas JavaScript, elas já fazem essa adaptação automaticamente quando identifica o browser onde o usuário está localizado. Isso facilita muito para o desenvolvedor, tá? Mas mesmo assim é algo que deve ser considerado pelos desenvolvedores, pelos designers de interação, quando eles estão no processo de engenharia de software. Os usuários devem estar envolvidos durante todo o processo, então não acho que o usuário é só naquela parte inicial, que a gente está coletando a necessidade do usuário, conversando com ele, entrevistando, observando, não. Ele participa de todo o processo, porque toda etapa que a gente vai passando, que a gente cria alguma coisa, a gente valida com o usuário. Então, por isso que a gente diz que ele faz parte do processo de design de interação. Os objetivos de usabilidade e experiência do usuário devem ser identificados, claramente documentados e acordados no início do projeto. Então, a gente vai ver que objetivos são esses, que objetivos de usabilidade, experiência do usuário, e a gente sempre tem que ter-os em mente. Eu até digo que é bom imprimir esses objetivos, esses princípios de design, deixar para você sempre estar lembrando dele na hora de estar projetando o design de interação. E é o processo iterativo e incremental. Iterativo, porque ele é feito em fases, e usualmente, ao final de cada fase, a gente entrega algo já codificado e testado, que vai incrementando. De modo que, ao final, depois das várias iterações, das várias fases, eu tenho o sistema pronto. Porque, ao final de cada uma, eu fui incrementando, até que eu cheguei no sistema final. Como eu falei, é muito importante entender o contexto ao qual o sistema que a gente está desenvolvendo faz parte. Isso diz muito. É uma coisa bem interessante. Por exemplo, imagine que eu esteja considerando desenvolver um sistema para por exemplo, para um cinema, tá? Então, obviamente que entre as várias entidades que serão consideradas na hora de projetar aquele sistema computacional, vai estar, por exemplo, o cliente do cinema, tá? O cliente da Bomboniere, o funcionário da Bomboniere, o funcionário que vende o ingresso, e assim vai. Tem vários entes que serão, vários usuários que fazem parte daquele sistema. Um deles é o usuário, a audiência que vai assistir o filme. Então, eu preciso, quando eu for fazer o sistema que seja, por exemplo, para comprar pela web ou naqueles totens que tem no cinema, eu tenho que considerar algumas características daquele usuário, tá? Mas aquele usuário é uma pessoa. E uma pessoa tem milhões de características e de características importantes que a gente poderia considerar. Mas eu vou considerar todas? Obviamente que não. Eu vou considerar aquelas que fazem parte do contexto do cinema. Por exemplo, talvez por exemplo, a idade. Por exemplo, a idade do usuário é importante? Sim. É importante porque o próprio filme ele tem uma faixa etária indicativa. Então, isso por exemplo, informação importante. Mas essa mesma pessoa que se cadastrou, que tem uma idade, ele também tem, por exemplo, o peso dele. Ele tem um peso, ele pesa 80 quilos ou 90 quilos. Ou seja, porque ele é um ser humano. Mas essa informação interessa ao sistema? Não. Certamente não. Mas certamente, talvez interesse ao sistema de farmácia. Porque a farmácia vai querer saber algumas informações sobre a vida da pessoa, como o peso, o sexo, etc. Então, como eu estou querendo mostrar a vocês, é que tem vários tipos de características que, teoricamente, são do mesmo usuário, mas que não faz parte do contexto ao qual aquele sistema vai ser desenvolvido. E isso faz parte do persona, tá? Do perfil do usuário ao qual eu estou desenvolvendo o sistema computacional. Deixa eu ver o que mais aqui que é importante. Na interação, no desenvolvimento de interface, algo que é muito importante é a questão da acessibilidade, tá? Beleza, eu sei disso. Pessoas cegas, pessoas que têm deficiência motora, não só, tá? A acessibilidade que a gente fala é num propósito mais geral. Por exemplo, uma criança, ela tem, dependendo da idade dela, ela tem algumas questões de acessibilidade, por exemplo, motora. Uma criança de 1 ano de idade, ela vai ser usuária do sistema? Claro que sim. A criança de 1 ano já sabe mexer no iPad. Ela pode ser usuária de um jogo ou de um game. Então, ela tem algumas deficiências motoras que devem ser consideradas na hora de desenvolver aquele sistema. Ao mesmo tempo, pessoas com uma certa idade,
Tá? Pessoas com mais idade têm deficiência de visão, então geralmente as letras têm que ser maiores, o espaçamento maior, o agrupamento diferenciado. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração e têm que ser entendidas dependendo do perfil do usuário que vai utilizar o sistema. Ah, Petrone, quando o sistema ele é geral, que é para todo tipo de usuário, desde criança até uma pessoa mais velha. Nesse caso, tem várias estratégias que a gente pode utilizar. A melhor, que seria a perfeita, seria aquela que ele vai entendendo quem é o usuário e a interface vai se adaptando. Para isso, a gente utiliza uma coisa que a gente chama de interface adaptativas, utiliza inteligência artificial. Mas, obviamente, que é algo mais específico. Mas a gente pode simplesmente pedir algumas informações iniciais e ter, por exemplo, 3 tipos de interface. E, baseado no que o usuário responde no cadastro dele, a gente pode entregar aquela interface mais adaptável para aquele tipo de usuário, sem que precise entender com o uso que o usuário é aquele. Então, todo esse tipo de questão é complexa e deve ser levantada, porque faz parte do processo de design de interação. Ok. Aqui está um exemplo interessante do... A IKEA é uma empresa sueca que existe no mundo inteiro, e aqui é um exemplo do sistema computacional deles, em que eles têm um agente virtual, tá? E nesse agente virtual, aqui, isso é do livro, tá? Tá lá no livro, vocês podem olhar o primeiro capítulo. Eles têm, por exemplo, o agente virtual que é utilizado na Europa e o agente virtual que é utilizado nos Estados Unidos. E veja que eles escolheram imagens diferentes para representar a mulher europeia e a mulher americana, com cor de cabelo diferente, com as feições diferentes. Certamente, se fosse o mercado asiático, também seria diferente, porque ela estaria com as feições asiáticas. Talvez para a América do Sul, alguns países mais como Bolívia, Peru, teria mais aquele aspecto da miscigenação dos índios, com os olhos um pouquinho mais puxados, com a pele mais escura. Já no Brasil e na África, talvez um negro representasse melhor a maior parte da população. Ou seja, esse tipo de adaptação é importante até para criar empatia com o usuário, uma vez que isso é um agente virtual e o usuário que procura esse tipo de agente virtual é aquele usuário usualmente sem experiência, que quer utilizar o sistema conversando com um agente virtual, seja por voz, seja por texto, seja por que quer que seja, tá? Então, nesse caso aqui é um bom exemplo cultural que foi levado em consideração na hora de desenvolver o sistema. Ah, Pedro, como é que ela apresenta essa mulher? Não, se ela localizar porque a gente tem acesso à localização do usuário. É bem simples isso, computacionalmente falando. Então, se a gente vê que está nos Estados Unidos, a gente apresenta uma. Se vê que está na Europa, apresenta a outra, e assim vai, tá? Talvez fosse até bom ter a opção de deixar o usuário escolher, porque às vezes ele, por exemplo, é um brasileiro que está na Europa, então de repente ele queria se identificar melhor com aquela cor negra. Então, embora ele esteja na Europa e apresentar essa segunda aqui, mas ele podia ter a opção de escolher, e assim vai. Ok, agora a gente vai falar sobre os objetivos de usabilidade, que é um tópico importante. Lembre que eu disse que no processo de design de interação tem 3 coisas que eu acho importantíssimo. Tanto se você estiver participando de uma equipe que está projetando o sistema, seja interação, seja funcionalidade, tá? Seja se você estiver participando de uma equipe que está avaliando a usabilidade ou experiência do usuário. Que são 3 coisas: objetivos de usabilidade, objetivos de experiência do usuário e princípios de design, que a gente vai ver agora. Então, quais são os 6 objetivos de usabilidade? São clássicos, esses 6 objetivos de usabilidade, e são muito importantes. Você deve revisitar esses objetivos a todo momento, para todo tipo de tarefa e atividade que for fazer ao longo da disciplina e na vida profissional de vocês. O primeiro objetivo de usabilidade é ser efetivo no uso, tá? O que é ser efetivo no uso? É que o sistema, a interface, seja efetivo naquilo que ela está se propondo a fazer. Então, o produto permite que as pessoas aprendam ou realizem seu trabalho naturalmente, acessem informações de que necessitam, ou comprem os produtos que desejam, faz o que se espera dele, ou seja, o sistema faz o que se espera dele, está tudo lá, todas as funcionalidades, tudo bonitinho, sim, então beleza. Eu não estou muito preocupado aqui, por exemplo, se o usuário está precisando clicar 10 vezes para poder realizar uma tarefa, ou se ele está demorando muito para realizar uma tarefa porque ele tem que navegar em vários submenus, não. Porque, afinal de contas, se o sistema está oferecendo aquela opção e o usuário consegue realizar aquela tarefa, teoricamente ele está sendo efetivo, porque ele está entregando aquilo que ele estava se propondo. Talvez ele não esteja sendo eficiente, que aí seria o segundo objetivo de usabilidade. Que é o quê? É o usuário
utilizando o sistema computacional, interagindo com o sistema computacional através de uma interface, tá? Ele consegue manter um alto nível de produtividade. Então, quanto mais produtivo ele for, mais eficiente é aquela interface, é aquele sistema. Então, Petrone quer dizer que para toda tarefa, toda funcionalidade que o usuário for utilizar a interface, tem que ter um alto grau de produtividade? Eu diria que não, mas para alguns sim. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo é a função One Click da Amazon, né? A Amazon lá, há 10, 15 anos atrás, criou aquela função One Click, que é o seguinte, o usuário se cadastra, faz uma compra, faz outra, depois de um certo tempo ele pergunta, você quer deixar seus dados configurados, número de cartão, sua experiência de compra, seu endereço, tudo cadastrado de modo que quando você for comprar novamente, você possa simplesmente clicar uma única vez e ele fazer todo esse processo automaticamente, aí o usuário diz sim ou não, tá? E isso virou um padrão de projeto de interface, que é o que a gente chama de User Interface Data Pattern, Design Patterns, tá? Tem inclusive alguns sites aí, a gente vai abordar isso lá na frente, na parte final do processo de design de interação, lá para o penúltimo mês de aula, ou último mês de aula. Então, isso é um elemento de eficiência da sua interface. Ah, Petrônio, mas o usuário já tinha como fazer a compra, porque ele tinha como colocar o endereço, ele tinha como colocar os dados do cartão, exatamente, ele já era efetivo, mas talvez não fosse eficiente. Outro exemplo, tem muitos tipos de sistemas que oferecem mais de uma forma de realizar algumas tarefas. Às vezes duas ou às vezes mais de uma. Algumas delas para os usuários mais experientes e outros para os usuários menos experientes. O menos experiente, usualmente, precisa que o sistema seja muito simples, tá? Precisa que o sistema tenha um excelente grau de navegabilidade. E para ter esse excelente grau de navegabilidade, a gente tem várias coisas que a gente tem que fazer e que fiquem calmo que a gente vai ter uma ou duas aulas inteiras só mostrando isso, questão textual, questão de ícones corretos, questão de nome das páginas igual ao nome que está no menu, no submenu, no tab, etc. Mas assim, o usuário inexperiente, usualmente ele está disposto a ficar navegando, tá? Desde que ele navegue várias vezes e chegue onde ele quer. O que não pode é ficar navegando várias vezes e ficar se frustrando toda vez. Eita, não era aqui que eu queria chegar, não. Volta para o início. Faz de novo. Eita, não era aqui que eu queria chegar, não. Volta para o início. Não. Ele tem que navegar tudo e chegar onde ele quer. Aí, beleza, ele está sendo efetivo. Mas, em alguns casos, a gente bota algumas, como é que se diz? Alguns atalhos para aqueles usuários que são mais experientes. Porque ele não quer ficar navegando tudo. Ele pode... O caso do Office, por exemplo, o Microsoft Word. A gente, quando quiser editar, quando quer copiar, quando quer colar, quando quer salvar, quando quer abrir, a gente pode ir lá no menu, escolher o submenu e clicar. Como a gente pode fazer o quê? Ctrl S, a gente salva, tá? Ctrl P, a gente vai imprimir. Ou seja, a gente está utilizando um atalho para aquele usuário experiente. Certamente, a primeira vez que eu fosse usar o sistema, eu não ia usar um Ctrl P, porque eu jamais saberia que teria aquela funcionalidade. Então, por isso que eu tenho que ter a forma também tradicional e mais demorada de fazer aquela atividade. A primeira vez que eu for comprar na Amazon, eu não posso usar o One Click antes de ter cadastrado meu endereço, antes de ter cadastrado meu cartão, etc. Tá? Então, eficiência seria dar um alto nível de produtividade ao meu usuário, pelo menos de algumas funcionalidades. Então, o que seria isso? Os usuários conseguirão manter um alto nível de produtividade, uma vez que tenham aprendido a utilizar um produto para realizar suas tarefas. Então, veja que não é de primeira, é depois de um certo tempo, tá? Então, primeiro objetivo, efetivo no uso, faz o que espera. Segundo objetivo, eficiente no uso, ou seja, sempre tentar ofertar um alto grau de produtividade para o usuário que está utilizando o sistema computacional. Lembrando que, só para finalizar, que eu ia esquecendo, ofertar esse alto grau de produtividade não quer dizer deixar o uso do sistema mais complexo, não. Porque senão eu estou ofertando a eficiência, mas deixando um monte de questão importante de usabilidade, questão de princípio de design, que a gente vai ver mais à frente, de lado. Tá? Não adianta você ter um alto grau de produtividade, mas que é quase impossível de usar, porque eu não vou saber de tão complexo que é. Não é o caso. Se for para escolher entre efetivo e eficiente, foque no efetivo. Tá? Terceiro objetivo de usabilidade, seguro para usar. Seguro para usar não é estar preocupado com firewall, com questão de segurança do sistema, não é isso. A gente está falando de
de interface, de interação, tá? Principalmente de interação. Interação com o sistema, que é o foco do design de interação, do profissional de IHC, tá? É se preocupar com a interação, com toda a comunicação que existe entre o usuário e entre o sistema, tá? Porque quando eu interajo com o sistema utilizando o teclado, ou utilizando o mouse, ou utilizando a voz, eu passo comandos, a interface faz alguma coisa e me dá algum feedback. Esse dar o feedback significa estar se comunicando comigo para dizer se deu certo, se não deu, posso continuar, para, volta, etc. Então, essa comunicação que é a interação. Então, ser seguro para usar diz respeito a duas coisas importantes. Primeiro, a nossa interface tem que ser construída de tal forma que dê segurança para que o usuário possa usar a ponto de não ter medo e de não se sentir frustrado quando erra. Porque o que é errar no interface? É tentar fazer alguma coisa e não conseguir. E isso é possível? Quer dizer que o sistema está ruim? Não necessariamente. Tá? Claro que se eu projetar bem projetado, ele erra o mínimo possível. Então, tem várias possibilidades de eu projetar para que o usuário erre o mínimo possível. Mas o básico é fazer uma boa navegação, de modo que ele vai encontrando as opções e chega onde ele quer. Com bom texto, com bons labels, com textos curtos, pequenos, porque o usuário, geralmente, ele não lê tudo que tem no sistema, não, tá? Ele passa aquela vista rápida, geralmente utilizando aquele F-shaped, que é aquele padrão que eu passo a vista na horizontal em cima, depois eu desço um pouco, passo na horizontal novamente e depois desço, para seguir a navegação vertical. Ele dá essa visão geral e ele quer ver isso rapidamente e já saber onde clicar. Tá? Clicar, porque ele acha que é ali que ele tem que clicar para poder realizar aquilo que ele quer. Ou seja, não me faça pensar. Tá? Me entrega uma interface que não me faça pensar. Então ele clica, ele pode até clicar e ver que não era onde ele queria chegar. Ele errou. Beleza. Nesse caso, eu tenho que corrigir o erro. O que é corrigir o erro? Deixar com que ele volte para a página inicial para poder começar de novo. Então, tanto eu tenho que fazer evitá-lo errar, para evitá-lo errar, navegação bem feita, ajudas pontuais, helps, se for o caso, auto-preenchimento, etc. E a segunda coisa é, uma vez que eu erre, poder voltar para poder repetir a operação. Então, seguro para usar significa ajudar o usuário para que ele erre o mínimo possível, e segundo, se ele errar, para que ele possa voltar e fazer a operação novamente. Então, isso é uma coisa muito importante da segurança e que a gente deve ter sempre em mente. É o terceiro objetivo de usabilidade. Quarto objetivo de usabilidade é ter boa utilidade. Parece óbvio isso, mas nem tanto, tá? Se a gente não se preocupa bem com aquela primeira etapa do processo da interação, que é identificar as necessidades dos usuários, que a gente resume lá em estabelecer requisitos, e a gente não compreende bem as necessidades dos usuários, as atividades que ele tem que fazer, as tarefas, as relações entre elas, eu não consigo fazer com que o meu sistema tenha uma boa utilidade. Embora eu ofereça algumas funções, talvez eu não ofereça a completude de funções. Tá? Então, a completude de funções seria fazer tudo que ele precisa. Então, para fazer tudo que ele precisa é colocar o máximo de coisa possível. Talvez não. Tem até uma pesquisa que foi realizada na Inglaterra 5 anos atrás, que conseguiu verificar que somente os usuários só utilizavam 20% dos apps que os próprios fabricantes de celular entregavam já nativo no próprio sistema. Não é aquele que ele vai baixar, não, já é o que vem. Então, isso mostra que não é quantidade, e sim utilidade. Eu tenho que entregar o que é importante. Por exemplo, no celular, certamente a possibilidade de fazer ligação, a possibilidade de poder mandar uma mensagem, relógio, e-mail, ou seja, as coisas básicas que eu vou ter que utilizar. Então, isso é ter uma boa utilidade. Resumindo, o produto fornece um conjunto adequado de funções que permitam aos usuários realizar todas as suas tarefas de maneira que desejam. Então todas, você está dizendo todas aí, tem que ser tudo. É porque algumas delas você pode deixar a ponto, apresentando lá, para que ele possa baixar, para que ele possa baixar uma extensão, não necessariamente já entregar para que polua e fique mais complicado dele utilizar. Esse é o quarto objetivo. Primeiro, eficácia. Segundo, eficiência. Terceiro, seguro para usar. Quarto, ter boa utilidade. O quinto e o sexto são bastante atrelados, são muito... Está muito atrelado o fácil de aprender e o fácil de lembrar. Mas, ao mesmo tempo, são essenciais a gente discutir. Por quê? Porque eu já disse lá no começo que o conceito de usabilidade é ser fácil de usar, ser fácil de aprender e ser fácil de lembrar, tá?
O que é ser fácil de aprender? A gente poderia passar 3, 4 horas falando sobre ser fácil de aprender. O que é ser fácil de aprender para você? Tá? Você é um usuário extremamente especializado, porque você é um desenvolvedor. É o meu caso também. Eu sou um engenheiro de software, eu sou um cientista da computação. Então, a gente é um usuário especial. E esse é o grande problema, que a gente também é desenvolvedor, a gente é engenheiro de software, a gente é design de interação. Então, a gente nunca pode desenvolver pensando na gente. A gente tem que desenvolver pensando no usuário. Por isso que eu tenho que compreender as necessidades dos usuários. Porque a gente, quando vai utilizar um sistema, baixei um novo app, tá? Então, usualmente, quando baixa um novo app, vai utilizar um novo sistema que faz o sign-up, né, que é o cadastro, a primeira coisa que o sistema apresenta para a gente é um wizard, né? Um wizard sobre as principais funcionalidades do sistema. Eu, particularmente, dispenso aquilo ali. Eu imagino que a maioria de vocês também dispense. Tá errado colocar aquilo? Não, não tá errado colocar aquilo. Porque a grande maioria dos usuários vai precisar daquilo, pelo menos para saber do que se trata o sistema e o que é que ele pode oferecer. Mas, ao mesmo tempo, pensando na questão de eficiência, eu poderia ter a possibilidade de fechar aquilo ali para o usuário que não precisa. E eu estou cansado de baixar sistemas e de me cadastrar em sistemas web em que eu sou obrigado a clicar 10 vezes num carrossel ou no wizard, de modo que eu veja a funcionalidade, mesmo eu não querendo ver aqui. Tá? Então, o ser fácil de aprender, a primeira coisa é que o sistema seja simples. Tá? Que eu deixo o mais simples possível e o mais intuitivo possível. E se é o mais intuitivo possível, basicamente, é que eu compreenda bem o que precisa estar lá, tá? Existe um princípio de design que eu vou adiantar agora, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu vou adiantar, que é o de visibilidade, tá? Visibilidade significa deixar tudo, ou o máximo possível, visível ao usuário na tela que ele está. Nem tudo vai caber. Por exemplo, eu estou usando o Instagram. Tem condições do Instagram ter tudo de funcionalidade na primeira tela? Óbvio que não. Mas se vocês prestarem atenção, há um ano atrás, eles mudaram o sistema para colocar alguma aqui embaixo, as 5 opções principais que o usuário vai fazer. Ou seja, está à vista do usuário para que ele possa clicar. O Facebook fez a mesma coisa na versão mobile, que não tinha antes. Tinha somente 3 opções embaixo e eles botaram 6. Cabe tudo? Não. Mas vai caber algumas. As outras eu deixo uns 3 pontinhos para que eu possa acessar de outra forma. Então, o ser fácil de aprender, o usuário deve saber como usar o produto explorando a interface. Ele tem que explorar e ver como é e já compreender como é que já aprender como é que usa. Uma dica que eu dou é que a gente utilize o senso comum, tá? Já existem padrões de interface que vêm sendo desenvolvidos ao longo da história, tá? Ao longo do tempo e que virou padrão. Eu estou desenvolvendo um e-commerce. Eu estou como evitar colocar o carrinho de compras lá em cima na direita? Não. Porque esse é um padrão de projeto de interface, que já virou padrão. Certamente quem criou a primeira vez não era um padrão, mas hoje em dia virou. Os ícones, as metáforas que existem na interface. Tudo isso eu devo seguir. A consistência. Por exemplo, o Google lançou um novo sistema, Google X. Será que o padrão de consistência dele tem que ser igual ao Google Maps, ao Google Fotos? Claro. Porque senão eu vou ter que reaprender a usar. Para ser fácil de usar, eu tenho que já identificar como é que o Google utiliza os sistemas dele, tá? Então, ser fácil de aprender é de modo que o usuário possa explorar a interface e possa aprender como é que usa intuitivamente. Petrônio, isso serviria para todo o sistema? Talvez não. Por exemplo, imagine que eu estou o AutoCAD, que é um sistema utilizado por engenheiros e arquitetos também, mas é mais por engenheiros. Um sistema altamente complexo, com muitas funcionalidades e muitas tarefas, porque tem uma quantidade de utilidade muito grande. Certamente eu vou ter que ler um manual. Então, vou ter um manual antes. Então, é normal que o usuário veja o manual lá antes de utilizar o sistema. É possível que ele erre algumas vezes ao utilizar algumas funcionalidades, porque é um sistema muito complexo. Ao mesmo tempo, os menus devem seguir o padrão que a gente já está acostumado a utilizar. Aquele padrão do arquivo, que é onde eu tenho o salvar, o abrir, o fechar. Tá? Eu tenho o edição, onde eu tenho o copiar, o colar. Ou seja, aqueles padrões básicos eu tenho que seguir, de modo que o usuário possa entender facilmente, pelo menos para explorar inicialmente a interface, na hora de utilizar. Outra coisa também importante, que eu ia esquecendo de falar, é o seguinte. Tem algumas pesquisas sobre isso, eu não vou lembrar quem foi, eu li essa pesquisa em algum lugar, que foi feita a pesquisa dizendo o seguinte: o usuário, ele até está disposto a
a ter que mexer mais no sistema e ter que errar algumas vezes quando muitas funcionalidades são entregues naquele sistema. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o sistema é simples e geralmente é um sistema que realiza uma, duas ou três atividades básicas que ele vai fazer, tem que ser o mais simples possível e jamais o usuário pode ter dificuldade de usar. Mas se é um sistema complexo, com muitas funcionalidades, ele está disposto a errar algumas vezes, porque ele sabe que ele vai receber um pacote com muita coisa lá dentro. Tá? Esse é o fácil de aprender. E o fácil de lembrar a como usar. Para ser fácil de lembrar, isso é algo também bem delicado. Por quê? Tem sistemas muito complexos. Um deles é o SWAP, que a gente utiliza no IFPB, o SIGA, que utiliza na UFPB, é um sistema acadêmico. A minha versão do SWAP, a versão de coordenador, porque eu sou coordenador do mestrado, tem inúmeros módulos, dentro de cada módulo, outros submódulos, ou seja, é muito complicado. Tem algumas funcionalidades que eu só uso uma vez por semestre, ou às vezes uma vez por ano. Por exemplo, criar turma lá no SWAP, quando o semestre novo vai começar. Eu toda vez tenho que reaprender a utilizar o sistema. Eu não consigo lembrar. Mas por que será isso, Petrone? Eu adianto que é porque o sistema está mal feito. Tá? O sistema não foi bem projetado para que eu lembrasse facilmente. Ele melhorou muito, o SWAP ele é um sistema bom hoje em dia, tá? Mas tem muitas falhas de experiência do usuário e de usabilidade que mereceriam ser melhoradas. Uma delas são algumas funcionalidades menos utilizadas. Então, por exemplo, quando eu vou criar essa turma, o que é que poderia fazer que ficasse mais fácil eu me lembrar? Se eu tivesse uma navegação mais fácil. Se o itemzinho criar turma, que é um submenu, que tá, eu por acaso lembro que eu acabei de fazer isso semana passada. Ele é um terceiro submenu de um dos itens lá. Tá? Se ele tivesse bem organizado dentro do item correto, do item de menu correto, eu acharia fácil, mas ele não está. É por isso que toda vez eu esqueço como é que usa. E eu, usualmente, tenho que recorrer ao campozinho de search, coisa que eu costumo não fazer, porque eu não sou um usuário search dominante. Eu usualmente sou link dominante, eu costumo navegar, ao invés de pesquisar. Mas no SWAP, eu já aprendi que é melhor que eu pesquise, porque senão eu vou quebrar a cabeça e vou, muitas vezes, ficar enraivecido por ter que ficar tentando lembrar ou ter que ficar perguntando a alguém como é que usa para fazer aquilo ali, tá? Então, algumas coisas podem ajudar. Primeiro, uma boa navegação, para que você lembre como usar, tá? Ou seja, se ele foi fácil de aprender, ele usualmente é fácil de lembrar. Mas tem outras coisas, como, por exemplo, algumas ajudas pontuais, alguns autopreenchimentos. Formulário é um caso à parte. Formulário, ele tem que ter muita ajuda no formulário, seja dentro do campo, ou seja embaixo do campo. O feedback tem que ser muito bom. Então, se eu erro alguma coisa, ele tem que me mostrar onde é que está o erro, através de da identificação do campo que eu errei, ou dos campos que eu errei, e a explicação do que eu tenho que fazer. Tudo isso ajuda o usuário a lembrar de como usar e não se frustrar. Porque o problema de quando você se frustra é você desistir de usar o sistema. Esse é um grande problema. Porque se ele desiste de usar, e se ele tem a opção, ele escolhe outro. No SWAP, por exemplo, não tem opção. Eu tenho que usar ou usar. O que eu posso fazer é, quando eu me frustro, abrir um chamado e pedir para melhorarem. Às vezes melhoram e às vezes não. Então, esse é o sexto objetivo de usabilidade. Ser fácil de lembrar como usar. Então, revisando os 6, efetivo no uso, eficiente no uso, seguro para usar, ter boa utilidade, ser fácil de aprender e ser fácil de lembrar como usar. E, finalmente, temos os objetivos de experiência do usuário. Tá? Esses estão mais relacionados com estética. Tá? O que está mais relacionado com usabilidade são mais fáceis de serem utilizados na hora de eu desenvolver o sistema, porque são algo muito, são questões muito mais palpáveis e que podem ser estudadas. Na questão da experiência do usuário, o que é um objetivo de experiência do usuário? Ser satisfatório, ser agradável, ser atraente, ser motivador, melhorar a criatividade, ser divertido, ser instigante. Nem sempre é fácil você desenvolver um sistema que atenda a isso. Por isso que, para que a gente atenda a isso, é muito importante a ajuda dos designers gráficos, tá? Que eles conseguem melhorar a estética. Então, se eu consigo pensar em toda a interação, em tudo que o usuário precisa, na necessidade dele, especificar os requisitos, pensar na navegação, e eu tenho a ajuda do designer gráfico para melhorar aquele uau que o usuário vê quando utiliza o sistema, então eu vou certamente
está pensando nesses objetivos de experiência do usuário. Tá? Mas, infelizmente, a gente não projeta experiência do usuário. Não consegue fazer isso. O máximo que a gente consegue fazer é pensar na estética de modo que a gente possa projetar para que o usuário tenha uma boa experiência do usuário. Então, a primeira coisa é pensar nos objetivos de usabilidade. Se você pensar em tudo aquilo, na questão de eficiência, de eficácia, de segurança, de ser fácil de lembrar, de fácil de usar, já é 90% do caminho para que o usuário tenha uma boa experiência do usuário. Porque não adianta nada ter uma experiência, ter uma estética perfeita, bonita, simples, e o que o sistema oferece não seja o que o usuário está esperando, não atenda à sua necessidade. Então, de nada adiantou, tá? Por isso que a experiência tem que vir sempre depois da usabilidade. E alguns aspectos indesejáveis, ou seja, que não são objetivos de usabilidade, é ser frustrante, irritante, infantil, desprazeroso, artificial, etc. Então, isso também tem umas questões interessantes que a gente vai discutir bastante, com alguns exemplos ao longo da disciplina. Tem gente, por exemplo, que gosta muito de uma interface paternalista, tá? Que é aquela interface que fica dizendo o que o usuário deve fazer. E isso já é comprovadamente, cientificamente comprovado, que não funciona para a grande maioria dos usuários. A própria Microsoft tentou fazer isso com aquele clipezinho. Lembra do clipe? Que ficava tentando dizer o que o usuário tinha que fazer? E aquele foi um dos maiores insucessos que a Microsoft já teve ao longo da história. Outros usuários acham que tem que tratar o usuário como uma criança. Ou seja, tudo explicado com muitos passos. E geralmente isso não funciona também. Porque o usuário, à medida que ele vai utilizando o sistema, ele vai ganhando experiência e ele quer eficiência. Ele não quer que fique tendo 10 passos para fazer cada atividade que ele tem que fazer no sistema. Tá? Ah, mas eu ouvi falar, Petrônio, que tem um tipo de usuário que gosta daquelas coisas bem infantis, bem coloridos. Tal. Ah, certo, existe isso. O usuário japonês, ele é um usuário que ele gosta disso. Ele gosta de cores, ele gosta de movimento, ele gosta de interfaces arredondadas, mas é um usuário específico, é uma questão cultural. Na grande maioria, os usuários, seja homem, seja mulher, ele gosta da interface o mais simples possível e que atenda à sua necessidade. Então, ficaremos por aqui nesse vídeo. Fica faltando só mais um vídeo desse tópico, que é o vídeo dos princípios de design, que vocês assistem logo após. Até mais.